Olá, meu nome é Iclis Rodrigues e eu sou historiador, mestre em História e responsável pelo canal Leitura Obriga História no YouTube e pelo podcast História FM. Durante os anos de trabalho nesse canal, eu recebi dezenas de pedidos sobre um tema em especial, o tal Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, escrito pelo jornalista Leandro Narlock, especialmente sobre as questões que envolvem o legado da escravidão no Brasil. Por não ser um estudioso de História do Brasil, eu nunca quis fazer um vídeo sobre esses temas. Eu penso que se é para falar sobre um assunto, o mínimo que as pessoas esperam é um trabalho responsável. Mas aí eu pensei, e se eu entrevistar especialistas? E a partir dessa ideia, as coisas começaram a andar, até que finalmente esse documentário que você está assistindo ficasse pronto. Então, vamos conversar um pouco sobre esse legado negado da escravidão no Brasil. Dentro do cenário político polarizado no qual nós vivemos, você pode estar pensando que esse vídeo é uma tentativa de alimentar a treta que tanto move a internet, especialmente no YouTube. Ou que o meu objetivo aqui é atacar o autor desses guias pessoalmente. E a resposta seria não para as duas suposições. O objetivo desse documentário foi fazer uma análise profissional desse trabalho. E embora eu não seja um pesquisador de história do Brasil, meus quase 11 anos de formação em história me ensinaram a identificar o que é ou não um trabalho de boa qualidade em termos de teoria e metodologia, especialmente quando os problemas de um livro são tão óbvios como é o caso do Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil. A primeira coisa que tem que ser dita sobre esse livro do Leandro Narlock é que ele usa como bibliografia algumas pesquisas que são realmente boas, trabalhos sérios da década de 1990 em diante. Só que isso não é garantia de que a sua pesquisa será boa, e nesse caso, em especial, só escancara o fato de que você tem que fazer malabarismos retóricos imensos para tentar fazer com que a sua argumentação faça sentido. Ao fazer isso, você se aproveita da credibilidade das fontes sem fazer jus a elas, igual a série sobre esse guia que passou no History Channel. A equipe de filmagem convidou acadêmicos brasileiros para dar entrevistas dizendo que elas seriam usadas em um documentário de história do Brasil, sem dizer que era uma série baseada nesse tal guia. Ao menos alguns convidados só ficaram sabendo quando a propaganda da série foi ao ar, e vários deles pediram para ter os seus trechos retirados, pois eles se recusavam a participar da série por saber o histórico do autor desses guias de tirar frases de contexto para defender hipóteses que às vezes nem os próprios autores concordariam. Uma coisa que faz com que o debate sobre esse livro seja complexo é que, ao contrário do que algumas pessoas pensam, ele não é um livro totalmente mentiroso. Você vai encontrar no texto afirmações que fazem todo sentido, e dos quais nenhum acadêmico discordaria, como quando ele afirma, na introdução, que atualizações históricas demoram a chegar ao público, usando como exemplos livros didáticos, ainda que ele não especifique que livros são esses. E é aí que está um dos grandes problemas desse livro. O que faz com que ele seja resistente às críticas é justamente o fato de que, para sustentar hipóteses erradas, Narlock mistura verdades, meias-verdades, afirmações sem evidências, interpretações insustentáveis, faz uma grande mistureba, e isso passa uma sensação de credibilidade. Ao menos o que ele fala sobre ser um livro feito para irritar os outros, nas entrelinhas, irritar historiadores, é verdade. Eu queria perguntar aos médicos, biólogos, bioquímicos que talvez estejam assistindo esse vídeo. Quando vocês veem gente da internet apresentando supostas evidências de que vacinas causam autismo e tentando emplacar o movimento anti-vacina, vocês ficam indignados, né? E por que isso acontece? Porque os anti-vacinas são um movimento válido e estão tocando numa ferida de vocês? Não. Eles irritam porque vocês sabem que eles estão errados e que o que eles fazem despreza todos os teus anos de estudo
e trabalho. Por isso que meias-verdades são muito piores de se desfazer do que mentiras, porque elas são muito mais convincentes. E quando parte dos leitores tem predisposição em acreditar no que está sendo dito, fica ainda mais difícil desmentir os erros. E isso acontece em qualquer área do conhecimento, não só com a gente da história. Nós vivemos em uma era da pseudociência, mas algumas são mais difíceis de se combater do que outras. Quando existe uma questão política por trás, é pior ainda. E é por isso que esse livro faz tanto estrago. A exaltação de figuras históricas e o maniqueísmo histórico são coisas que o Narlock critica. E ele tem razão em criticar. O problema é que ele passa um discurso nas entrelinhas de que a crítica que ele está fazendo é alguma novidade, ou algo muito recente que não existe muita vontade dentro da academia de desmistificar, de levar ao público. Quando, na verdade, a academia já vem fazendo isso há muito tempo. Pelo menos a parte da pesquisa. Porque, de fato, às vezes, alguns conhecimentos demoram a chegar nas pessoas. Como eu disse, esse ponto tá correto. Só que essa história laudatória, com o ranço do romantismo do século XIX, vem sendo combatida há décadas. A narrativa acadêmica é uma narrativa que está interessada muito nessa construção de uma verdade, né? Tá nos fatos, nos documentos, nos vestígios. Então, sempre há uma certa tensão entre o que o movimento negro ou qualquer outro movimento social busca nesses elementos que a academia fornece e o que de fato a academia pode fornecer enquanto narrativa, enquanto história. O problema é que essa história laudatória às vezes sobrevive para alguns grupos, e não só de esquerda, como o Narlock faz parecer que é no livro dele. Os movimentos de extrema-direita na Europa, por exemplo, sustentam várias histórias de pureza étnica ou cultural, distorcendo o passado também, idealizando especialmente uma Idade Média que nunca existiu. Nós tivemos autores na história do Brasil que ajudaram a propagar idealizações históricas, como é o caso de alguns aspectos sobre Palmares, que durante muito tempo teve seus principais textos escritos por gente que tinha interesses políticos em cima dessa história. Você tem alguns adversários de Palmares tratando os palmarinos como inimigos ferozes e terríveis para engrandecer ainda mais a própria vitória sobre os quilombos, mas você teve também escritores de esquerda escrevendo sobre Palmares a partir de uma perspectiva de heroísmo dos oprimidos versus opressores. A história de Palmares, ela se tornou um campo de discussão muito grande ao longo do tempo. Sempre foi assim, de certa maneira. Nenhuma história é feita sem intenções, vamos chamar assim. Sempre há. Quando a gente faz uma análise da história de Palmares, não é possível, nem com a documentação e nem com a historiografia, a gente pensar coisas, como se aí juntar esses pedacinhos para compor um mosaico. É preciso, nos dois casos, das fontes e da historiografia, saber quem está falando, por que está falando, em que situação está falando, para que a gente possa entender os diálogos, os embates, as interpretações que estão em jogo ali a respeito dos acontecimentos. E essa é uma tarefa importante do historiador. Criticar essa apropriação é importante e a academia faz muito isso. Muita gente que é desconhecida do público geral trabalha com esses temas. O problema é achar que só porque tem gente se apropriando do passado por fins políticos e idealizando esse passado com um olhar presentista, automaticamente as pautas desses grupos são descartáveis, porque seria um tipo de mentira. E não é assim. Cada caso tem que ser analisado individualmente. A sociedade, a política, são coisas muito mais complexas do que isso. A gente não pode jogar a criança fora com a água do banho. E o Narlock não só joga a criança fora com a água, como ainda dá um jeito de fazer parecer que a criança mereceu. Esse é o problema. Em termos gerais, eu já expliquei o motivo pelo qual o livro incomoda os historiadores. Mas agora a gente precisa falar dos aspectos mais factuais do livro. Então, para começar, a gente precisa falar sobre a historiografia de Palmares, ou seja, o que a história escreveu sobre Palmares. A historiografia de Palmares é bastante extensa, antiga até, para dizer o mínimo. Desde o século XVII, você tem produção bibliográfica de algum tipo relacionado a Palmares, mas, digamos que, historiograficamente falando, livros de história mesmo, começam no final do século XIX e início do século XX. São os primeiros trabalhos que tentam buscar esses escritos mais antigos enquanto fonte para se ter algum tipo de interpretação a respeito do que ocorreu de fato. Começa a aparecer indicação de nota de rodapé, por exemplo, que é uma coisa que para os historiadores é muito importante, mas que para esses autores anteriores não era, embora algum deles, como Décio Freitas, tenha ido aos arquivos, o Edson Carneiro também tenha lidado com fontes primárias e tudo isso. Muitas delas publicadas. No caso do Décio Freitas, também nos
arquivos em Portugal. Ele fez bastante pesquisa lá. Mas é a obra do Ivan Alves Filho a primeira a ter referência da documentação a cada passo da análise. Dos anos 90 para cá, muita coisa se escreveu sobre Palmares. E muitos historiadores não só se voltaram para essas pesquisas iniciais, mas também tentaram, digamos, avançar não só nas lacunas, né? Quer dizer, era uma outra forma de fazer história, uma outra forma de pensar a história. E dos anos 90 para cá, a coisa tem se renovado no sentido de dar mais voz aos documentos, dar mais voz aos vestígios do que pode ser encontrado ainda sobre Palmares. E acho que dos anos 90 para cá, os principais autores que trabalham com a temática, não só de Palmares, mas dos quilombos como um todo, o professor Flávio Gomes, da UFRJ, que foi meu orientador de mestrado, e bem mais recentemente a professora Silvia Lara, da Unicamp. Ela eu acho que hoje talvez a maior expoente sobre o tema no mundo, provavelmente. Essa bibliografia toda, como eu disse, ela está baseada num conjunto de fontes relativamente pequeno, que são as fontes que foram publicadas nas revistas do Instituto Histórico e Geográfico, algumas crônicas bastante importantes, o Diário de um holandês, o contrato do Domingo Jorge Velho com o governo de Pernambuco em 1687, enfim, algumas peças documentais e depois coletâneas de documentos que foram elaboradas pelo Ernesto Enes e publicadas na década de 30. Então é esse conjunto de fontes que serviu, fora alguns relatos ou livros mesmo de história produzidos no século XVIII, como do Sebastião da Rocha Pita, em 1730, ou do Loreto Couto, em 1757, que serviram de base para essa historiografia. Né? Só muito mais recentemente, a partir dos anos 70, 80 do século XX, é que os historiadores, aí, as teses e tudo isso, começaram a ir aos arquivos. Uma parte importante da produção sobre Palmares vem também de brasilianistas ou de africanistas interessados nas heranças africanas, dos quilombos e das comunidades de fugitivos de africanos escravizados nas Américas. No caso da bibliografia sobre Palmares, há autores também bastante importantes, como é o caso de um famoso artigo que começa a ser escrito e tem várias edições e revisões pelo Stuart Schwartz, publicado nos anos 70, 80, e um artigo do Raymond Kent, que é um africanista interessado nas raízes africanas de Palmares. Né? E hoje em dia há alguns trabalhos que vêm sendo produzidos, às vezes até bastante recortados, sobre Palmares holandês, e há o meu trabalho também que faz um mergulho muito grande nas fontes sobre Palmares. No livro, Narlock diz o seguinte: Zumbi, o maior herói negro do Brasil, o homem em cuja data de morte se comemora em muitas cidades do país, o Dia da Consciência Negra, mandava capturar escravos de fazendas vizinhas para que eles trabalhassem forçados no quilombo dos Palmares. Também sequestrava mulheres, raras nas primeiras décadas do Brasil, e executava aqueles que quisessem fugir do quilombo. Essa afirmação de que Zumbi tinha escravos até hoje repercute muito na internet. Seria realmente algo surpreendente se não fosse o fato de que não existe suporte documental confiável nenhum para afirmar isso. Esse trecho que eu citei dá um bom exemplo de como Narlock opera na hora de escrever a história. Muitas vezes as pessoas perguntam: tinha escravidão em Palmares? A documentação disponível não tem elementos claros sobre isso. Às vezes há uma indicação ou outra, mas havia gente muito diferente. Havia gente forra, havia gente livre, havia gente que fugia por vontade própria, havia gente branca roubada pelos palmaristas que estavam em Palmares. Não existe uma fonte que cabalmente diga que havia escravos ou que os quilombolas mantinham escravos dentro das comunidades de Palmares. O que você tem e que pode sugerir, pode sugerir certas disputas, até um pouco de perseguição com relação a alguns negros e algumas etnias, são justamente essas fontes que eu citei antes, o relato holandês e também esse relato português, que dizem que a liderança de Palmares, ou aquele que eles
conhecendo como líder naquele momento, ele tinha uma certa rigidez digamos, no controle que ele tinha sobre a comunidade. Então ele podia, pelo menos segundo esses relatos, em determinados momentos, perseguir alguns dos negros que, por exemplo, tentassem sair da comunidade ou tentassem se comunicar com algumas das pessoas com quem eles não queriam que essas pessoas se comunicassem. Quando eu fazia a pesquisa de doutorado, foi muito interessante encontrar, para além desses relatos, outros relatos falando sobre um pouco dessa relação tensa entre manter comunidades de fugitivos isoladas, relativamente isoladas, e ao mesmo tempo manter relações com a comunidade do entorno, quer dizer, com a sociedade escravista do entorno. Então, por volta de 1660, 662 mais ou menos, se eu não estiver enganado com a data, há uma tentativa de paz também com as autoridades, e os negros que saem dos mocambos e vão negociar com um padre, eles chegam para se encontrar com esse padre, eles começam as tratativas, só que, se eu não me engano, em um período de menos de um ano, eles são encontrados mortos, degolados, e a notícia que se tem é que as outras lideranças simplesmente não queriam esse acordo e, enfim, fizeram digamos que mataram ou executaram, fizeram algum tipo de justiçamento, os que tentaram esse acordo de paz. Também é preciso pensar que isso não é Palmares durante todo o tempo, são determinados momentos em que a documentação é mais pródiga, justamente momentos de repressão ou momentos em que eles estão em contato com as autoridades e que as descrições aparecem mais. Então a gente não pode também generalizar aquela pequena informação de um momento para todo a história de Palmares, não é? Em termos de escravos em Palmares é muito, digamos, pensar para muito além do que as fontes podem colocar. O que se tem efetivamente em termos de produção, em termos de relações produtivas dentro das comunidades, é que eles viviam de roças de mantimentos, de roças de geralmente feijão, milho, coisas que eles plantavam dentro das comunidades. As descrições mais próximas das comunidades dizem que essas hortas, essas roças, elas eram divididas entre as famílias, então as casas dessas famílias habitavam essas hortas, as hortas ficavam em torno dessas casas, geralmente 2 ou 3 famílias dividiam essas hortas, segundo esses relatos holandeses principalmente, e o que leva a pensar, na verdade, num regime de trabalho familiar, quando você pensa na proporção entre habitantes encontrados nessas comunidades e o número de casas que são descritas, o relato holandês fala entre 1.500 habitantes, mais ou menos, e 220, 230 casas, mais ou menos 6 pessoas por casa, então mais ou menos uma família em cada casa, então o que leva a crer, na verdade, num tipo de agricultura de subsistência, quase camponesa, dentro das comunidades, não exatamente um regime escravista ou qualquer coisa nesse sentido. O que ele diz quando fala de mandar capturar escravos em fazendas é diferente de afirmar que havia escravidão em Palmares. O que autores como Berlioz, Nieuwhof e Brito Freire afirmam em trechos muito rápidos é que os que fugiam voluntariamente das fazendas para os quilombos eram livres e os que eram capturados eram escravos. Esse procedimento poderia ser a reprodução de uma lógica de escravidão africana, mas não há outros documentos que comprovem essa afirmação. E isso é bem diferente de falar em mandar capturar escravos em fazendas vizinhas, assim genericamente. Ele em seguida diz, é claro que Zumbi tinha escravos. Onde que isso está claro? Não tem qualquer fonte que possa afirmar que Zumbi tivesse escravos. Muitas vezes as pessoas dizem que o mundo era escravista naquele momento e que Palmares então seria escravista. Então, como eu expliquei, a escravidão africana era muito diferente da escravidão na América, em primeiro lugar. E depois essa lógica, ela é uma lógica senhorial, ela não é uma lógica dos escravos. Não é? Então a dimensão e a importância que isso poderia eventualmente ter, e não há vestígios certos nas fontes, mas
conjecturando, não é uma mentalidade comum a todos. As pessoas são diferentes, têm posições diferentes e os escravizados concebem o mundo de forma diferente. Muitos historiadores também falam da escravidão em Palmares com base nessas fontes, como no caso de Edson Carneiro, que o próprio Narlock cita pouco depois. Mas, novamente, comparar a ideia de fugir para o quilombo com um caminho sem volta, e que seria como na máfia, de acordo com Narlock, isso é pura hipótese, sem dados nas fontes que possam corroborar essa afirmação. E mesmo com as fontes em geral secundárias que ele usa, ele ainda comete erros. Um bom exemplo de como Narlock se apropria de pesquisas secundárias sem ter consultado as fontes dessas pesquisas é a citação da nota 9 que ele atribui ao diário do capitão holandês Johan Blair, de 1645, mas que na verdade é um trecho de uma crônica escrita em 1678, que foi publicada pela revista do Instituto Histórico Geográfico do Brasil em 1859, e que foi várias vezes republicada e utilizada pelos estudiosos de Palmares. Outro erro é que, quando Ganga Zumba assinou um acordo de paz, e eu falo mais dele adiante, ele teria Ganga Zumba ido a Recife, o que não aconteceu. Uma embaixada negociou o acordo de paz que foi levado até Palmares, assim como enviado para Lisboa, e ele foi para Cucaú, uma aldeia perto de Sirinhaém, mas não Recife. Para mim, ele me parece um livro de alguém que, com uma certa arrogância, tenta mostrar erros de outras pessoas. Erros de interpretação, erros de, talvez até conduta política, se ele pensa nesse sentido, mas ele mesmo faz referências erradas no livro. Ele cita, por exemplo, na página 85 da edição que eu tenho aqui, ele cita uma fonte sobre Palmares, justamente uma das fontes holandesas, essa fonte de 1645, um relato de viagem, mas aí quando ele vai destacar o trecho dessa fonte, ele cita uma outra fonte totalmente diferente, que não é a mesma. Então, eu acho que para alguém que está pregando um certo cuidado com o que está sendo escrito, uma certa rigidez na produção acadêmica, eu acho que ele mesmo acaba escorregando em alguns momentos. Ele cita fontes erradas e também lê algumas fontes de maneira errada. Por exemplo, quando ele fala do Acordo de Paz de 1678, que o Ganga Zumba celebra com as autoridades de Pernambuco, ele tenta ser bastante específico falando de um documento que eu acho que ele não leu, eu acho que ele não teve acesso. Ele acaba dizendo que as comunidades acordaram e que eles se mudariam para cada vez mais longe do litoral, digamos assim, cada vez mais longe das vilas do litoral, quando na verdade é justamente o contrário. O acordo dizia que eles tinham que se aproximar mais das vilas e viver mais próximos dos brancos, justamente para ter mais controle sobre essas pessoas. Então, ele acaba tropeçando quando ele tenta ser específico, quando ele tenta ser, digamos, historiador. Ele realmente não é historiador e não é o que ele consegue fazer. O Quilombo de Palmares não deixou registros escritos, até porque a maioria esmagadora dos seus membros era analfabeta. A figura histórica que nós conhecemos como Zumbi é alguém sobre o qual quase nada se sabe. Não existe praticamente nada sobre ele, e até imagens dele produzidas são construções posteriores sobre esse sujeito. E mais, Palmares era uma espécie de rede de mucambos, não uma comunidade coesa. Então talvez nem sequer esses mucambos fossem todos iguais nos costumes e regras. Zumbi é uma figura da qual se sabe muito pouco, assim, se você parar para analisar o que se tem dos vestígios. Na verdade, me parece que Zumbi poderia ser muito mais uma referência a um cargo que alguém poderia ocupar entre as comunidades, ou, de repente, um nome que se referia, na verdade, a um lugar, uma hierarquia política, uma hierarquia familiar, inclusive, o que era muito comum na África Central, de onde a maioria dos escravos vinham, né? Durante muito tempo, até o começo do século XX, a maior parte dos estudiosos achavam que era um título e, progressivamente, foram identificando uma pessoa. É preciso pensar também na figura política e na figura histórica de grandes lideranças, para quem quer que seja, em qualquer momento da história. No caso de Palmares, há duas grandes figuras que são lideranças de Palmares em momentos muito diferentes. Então, a gente tem um primeiro momento que é sobretudo os anos 70, 1670, e os melhores registros são do período da documentação produzida em 1678, quando é celebrado um acordo de paz entre Palmares e as autoridades de Pernambuco.
Então, depois de uma grande guerra, Palmares havia se consolidado como um reino negro, estruturado, com uma linhagem governante, a moda centro-africana, com postos militares que eram reconhecidos como tal, como um poder paralelo pelas autoridades pernambucanas. Quando o quilombo foi duramente atacado em 1677, Nganga Zumba, que liderava Palmares naquele momento, assinou um acordo de paz, no qual aceitava devolver todos os escravos fugidos aos senhores em troca da liberdade dos negros nascidos em Palmares. Zumbi e outros escravizados teriam rejeitado esse acordo e preferido lutar. Por isso, ele virou um ícone do movimento negro, por insistir na resistência em permanecer longe das autoridades coloniais. Essa linhagem de Palmares, ela foi exitosa em negociar um acordo de paz da mesma maneira que os reis do Ndongo e os grandes sobas negociavam acordos de paz e de vassalagem do outro lado do Atlântico. Zumbi se torna, então, uma liderança militar e é o negro Zumbi, o capitão Zumbi, às vezes o general Zumbi, que as forças que vão se organizar no final dos anos 80 e nos anos 90 vão atacar. É o Barriga, a cerca, a fortaleza do Barriga, liderada por Zumbi. Sobre essa coisa de ele ter virado um ícone do movimento negro, é importante mencionar que essa imagem idealizada de Zumbi se alimenta de crônicas e histórias escritas nos séculos 17 e 18, que tentaram criar uma narrativa épica de vitória dos colonos contra os inimigos internos, que eram os quilombolas. Muita coisa que veio desses relatos acabou sendo absorvida de forma pouco crítica pela historiografia de Palmares durante o século XX, e foi justamente essa historiografia frágil que deu base para a ressignificação do Zumbi pelo movimento negro. E os historiadores que estavam interessados em marcar a liberdade de Palmares, a luta pela liberdade, vão privilegiar a figura de Zumbi. E é por conta disso que ele vai ganhando cada vez mais um perfil político como a figura da liberdade e se torna um herói do movimento negro. E, de fato, ele foi uma liderança impressionante pela documentação. A gente consegue, nesse período, não para todo o Palmares. E agora, a gente não pode avaliar o que a gente entende por luta pela liberdade hoje e projetar isso para o século XVII e para lideranças que pensam a moda africana, a moda centro-africana. Há uma diferença muito grande. Pintar o adversário como algo terrível para evitar que grupos sejam seduzidos por ele é algo que aparece várias vezes na história. E a gente não precisa nem voltar muito no tempo. Basta voltar aos tempos de Guerra Fria para ver as duas potências que dominaram o conflito investindo em propaganda dentro e fora do país para mostrar o outro lado do conflito como demoníaco, como algo terrível. As fontes de Palmares são extremamente difíceis de serem trabalhadas, por algumas razões, mas eu acho que a principal é que quando você se dedica a pesquisar uma experiência quilombola, ainda mais no século XVII, século XVIII, o grande problema é que não existem fontes produzidas pelos quilombolas. Eles não escreveram nada, eles não têm qualquer vestígio próprio de punho. Então as fontes são sempre fontes repressivas, são sempre quase que fontes policiais, São escritos daqueles que buscavam não só estigmatizar o que acontecia, a fuga dos escravos, a formação das comunidades, mas também demonizar mesmo esse tipo de coisa e, digamos, criar um certo monstro em torno do que aquilo de fato significava. Você não pode usar as fontes que o Narlock usou para afirmar o que ele afirma, porque elas estão completamente contaminadas pelos interesses políticos e econômicos dos seus criadores. Mas isso não quer dizer que elas são completamente inúteis. Você pode usar essas mesmas fontes, fazer uma leitura a contrapelo para estudar as tentativas de controle social dos escravizados no período colonial, por exemplo. Ou para entender a mentalidade dos colonos em relação aos palmarinos, aos quilombolas. É costume dizer que as fontes foram feitas pelos opressores, senhores de engenho, as autoridades coloniais aqui no Brasil, em Pernambuco, os conselheiros do ultramarino, o próprio rei, os militares que lideraram as expedições e tudo isso. É verdade, mas é possível ler nessa documentação
ecos das ações, das vozes, dos projetos dos habitantes dos Palmares. E é isso que o historiador tem que fazer. Ele tem que usar a documentação, usar os filtros da documentação para poder tirar dela informações que nem sempre estão aparentes. Então é um desafio adicional você tentar buscar nessas fontes uma leitura que seja uma leitura que tenta, digamos, atravessar preconceitos, atravessar visões muito enviesadas a respeito daquelas pessoas, das comunidades que eles formavam e tudo mais. Então acho que só bem recentemente essa visão que para alguns chamaria uma história vista de baixo, é uma visão bastante influente hoje na historiografia, ela começou a se preocupar um pouco também com a experiência dos quilombos, com a experiência de Palmares, efetivamente. Mas ainda assim é desafiador, mesmo tendo isso tudo na cabeça, é muito difícil trabalhar com fontes que só dizem mal, que só dizem coisas ruins a respeito de um objeto que você está tentando descobrir, está tentando entender. No caso dos quilombos, um dos livros que afirma que havia escravidão lá é o livro Reino Negro de Palmares, que diz que havia uma justiça em Palmares que condenava a escravidão certos atos, como quem tentava desertar pela primeira vez. Só que o livro de Mário Martins Freitas, que foi publicado em 1954, é bem problemático. Ele foi publicado pela editora do Exército e tem um viés bem belicista na análise, que no caso desse livro não faz a devida crítica às fontes. Fora isso, essa interpretação da justiça de Palmares e a escravidão é uma interpretação bem livre de alguns poucos indícios das expedições repressivas contra as comunidades de Palmares. No diário de expedição do capitão holandês Johan Blair, existe o seguinte trecho: havia ali dentro 220 casas, e no meio uma igreja, 4 casas de ferreiro e uma imponente casa central, havendo todo tipo de artífices entre eles. Aquele rei o chamavam Dambi, mantém justiça severa sobre sua gente, e não tolera feiticeiros entre sua gente. E em caso de alguns negros fugirem, ele enviava crioulos em sua busca, e sendo capturados, eram abatidos para que haja medo entre eles, a saber, entre os negros angolanos. O primeiro relato mais conhecido é um relato holandês, na verdade, de 1645, de um capitão holandês que se chamava Johan Blair, se não me engano, é um nome holandês, e é uma fonte bastante interessante porque ele relata o dia a dia de uma expedição que sai de Alagoas e sobe até as comunidades, e dia por dia ele vai dizendo tudo que ele vê pelo caminho. Então ele descreve os caminhos até as comunidades, ele descreve nomes de rios, nomes de localidades. E quando ele chega nas comunidades, ele também descreve o que ele encontra. Quer dizer, quando ele chega, as pessoas já fugiram, né? Os palmaristas eram bastante bem informados, digamos assim. Eles sabiam quando as expedições subiam ou não, eles tinham condições de saber. E eles encontram as comunidades vazias, mas ainda assim eles conseguem, digamos, descrever muito bem o que está ali dentro. Então, eu acho que essa é uma das primeiras fontes e uma das mais importantes ainda na primeira metade do século XVII. Ela é um relato escrito em holandês e que foi traduzido no início do século XX aqui no Brasil e foi publicado por um instituto histórico, se não me engano, no Ceará ou em Pernambuco. E até hoje, todos os historiadores usam essa tradução para ler essa fonte e para compreender o que está ali. E eu, quando estava fazendo doutorado, eu tentei ir no original, tentei ler a fonte holandesa e saber o que de fato era bom, o que não era, o que a tradução dizia, o que a tradução não dizia. E é curioso, porque a fonte, ela relata pela primeira vez em qualquer documento, é a primeira vez que aparece um nome relacionado a Palmares, que é um nome que se chama Dambi, é o que está escrito na fonte, que pode ser lido como Zambi e como Zumbi, que é o que vai aparecer depois como uma das últimas lideranças de Palmares. E é interessante que a tradução não tem esse trecho, esse trecho é cortado. E é curioso como os historiadores até hoje também se fiam muito em transcrições e traduções, e às vezes com um pouco cuidado de checar um pouco os originais e ver as discrepâncias e tudo mais. E há discrepâncias maiores. O tradutor ele substitui expressões por expressões que nós conhecemos hoje, como por exemplo Mocambo ou Quilombo, que não estão no original. Eles nunca usaram essas palavras, eles sempre usavam só simplesmente Palmares. Palmares era o nome do lugar e era o nome da comunidade, era o nome do sítio que eles formavam para viver. Os quilombolas, a própria palavra quilombo vem de onde? Um termo quimbundo vem da África, de Angola.
eram os campos de concentração, de iniciação dos jovens, que houve um momento de guerras, alguns guerreiros transformaram isso um campo de iniciação de jovens militares, capturados de outros grupos para transformá-los em soldados. Isso a origem dos quilombos é uma palavra de línguas africanas, de língua bantu, que muda exatamente. E deram esse nome, porque fugiram simplesmente para se libertar. Nesse período de Palmares e durante a formação de Palmares no comecinho do século XVII e ao longo do século XVII, a maior parte das pessoas escravizadas e transportadas pelo Atlântico para trabalhar nos engenhos de Pernambuco vinha da África Central, mais precisamente da região do entorno de Angola. Era ali que eram feitas as guerras de escravização e que alimentavam os navios que cruzavam o Atlântico levando escravos para os engenhos de Pernambuco e para a maior parte dos engenhos e das atividades econômicas desenvolvidas nas Américas de uma forma geral nesse período. Tem um historiador que chega a falar da onda angolana. Saber mais sobre a cultura, a gramática política, como viviam, o que pensavam esses africanos que foram escravizados e levados para Pernambuco e que fugiram para Palmares, é algo extremamente importante para ajudar a gente a ler as fontes. Em outro documento clássico sobre a repressão aos Palmares, nós temos o seguinte trecho: ocupa a cidade dilatado espaço, forma-se de mais de 1.500 casas. Há entre eles ministros de justiça, assim como de guerra para as execuções necessárias, e todos os arremedos de qualquer república se conhecem entre eles. Como é possível ver nesses relatos, as referências à justiça contra fugitivos dos quilombos por parte dos líderes vêm de expedições comandadas por comandantes militares conhecidos da época, no caso Johan Blair e Fernão Carrilho, respectivamente, e não de outros documentos que possam sustentar a ideia de que os possíveis fugitivos de Palmares fugissem de alguma outra forma de escravidão. Vários outros motivos são mais plausíveis para explicar as fugas, como divisões internas, brigas étnicas e etc. E a execução dos desertores pode ser explicada pelo medo da delação, por exemplo. Na documentação sobre Palmares, são comuns os relatos de delação. E eu quero lembrar vocês que os quilombos surgiram como um enfrentamento à escravidão. Era um movimento de resistência que guerreava por sua liberdade. Relatos de delatores para os militares poderiam botar a segurança de toda a rede de quilombos em risco. E quando você está lutando pela sua liberdade, seja ela individual ou do seu povo, dos seus familiares, dos seus entes queridos, e quer proteger eles dos escravagistas, você vai tomar qualquer atitude necessária para vencer. E isso é algo que acontece em basicamente toda a guerra. Ainda que o caso de Palmares não tenha se desenvolvido em uma guerra tradicional, era um enfrentamento bastante violento. É importante mencionar também as divisões entre os escravizados no Brasil, que iam além da origem. Havia diferenciação entre os que vinham da África e os nascidos aqui, entre os que ficavam na casa grande ou na senzala e os que trabalhavam em pequenos negócios na cidade ou cortavam cana no interior, e por conta disso alguns escravizados olhavam os outros de cima, se achavam em posição superior e eram seduzidos pela possibilidade de ser vistos socialmente como minimamente superiores aos outros escravos. E quem acha isso um absurdo, basta prestar atenção no mundo em que nós vivemos hoje. Tem gente que se acha superior às outras da mesma classe social porque compra um tênis ou um celular. A vontade de se destacar socialmente em um grupo, às vezes por motivos fúteis, é uma característica relativamente comum, especialmente em um país tão desigual quanto o nosso. A gente pode condenar essa atitude. Eu pessoalmente acho que isso é condenável, mas o que eu ou você achamos é irrelevante. A questão é que isso existia na época e existe hoje. Então sim, você tinha escravos conformados com a escravidão e que tentavam tirar qualquer vantagem dela, como muita gente faz hoje sem estar escravizada. A questão é que esse fato social ligado às dinâmicas sociais de países desiguais é usada para desqualificar o impacto social duradouro que a escravidão teve e ainda tem na sociedade brasileira. A falácia de dizer que os libertos também seriam proprietários de escravos, e dizer que isso justificava, então, que a sociedade branca não teria culpa na escravidão, ou que não seria uma coisa moralmente condenável, ou, enfim. A falácia está em produzir a ideia de que era acessível, muito acessível, à liberdade e à propriedade em escravos. Por quê? Poucas eram as pessoas escravizadas que chegavam à alforria. A alforria
ela estava lá, de certa forma, era uma miragem. Muitas pessoas que trabalhavam num sistema mercantilizado, num sistema monetizado, conseguiam juntar algum dinheiro e ficavam fazendo poupança para comprar alforria. Nem todo mundo tinha acesso a esse tipo de arranjo de trabalho. Então, poucos eram as pessoas escravizadas que alcançavam a alforria para começar. Em qualquer momento, o total da população escrava no Brasil na época da independência alcançava 30% da população. O número de libertos naquele momento não passava de jeito nenhum de 5%, dificilmente. É falacioso dizer que os alforriados tinham acesso à alforria e que isso seria equivalente, que eles seriam equivalentes a qualquer pessoa branca. Eles tinham acesso, poucos deles conseguiam, e daqueles que conseguiam, poucos ainda eram os que se distanciavam tanto da escravidão que poderiam ser proprietários de escravos. Isso é caso excepcional, que não pode ser tomado como regra. Sobre essa questão do Narlock falar que senhoras negras, ex-escravas queriam ter os seus próprios escravos, deixa eu perguntar uma coisa pra você que tá assistindo esse vídeo agora. Você acredita que um dia o capitalismo vai deixar de existir? Eu não tô falando de comércio, trocas, escambo, eu tô falando do sistema capitalista. Você acha que um dia ele vai acabar? Não importa se você que tá assistindo gosta do capitalismo ou não, só pensa nisso por um momento. Eu tenho certeza que muitos de vocês estão respondendo aí que não. E por quê? Porque ele é um sistema muito amplo, antigo, forte, com mecanismos de defesa e com muita gente disposta a defender a existência dele. Se ele acabar, provavelmente não será na nossa geração. Sistemas como o capitalismo, socialismo, anarquismo, que são totalizantes e englobam comunidades, países e outros recortes, são fatos sociais coercitivos. Significa que você, que vive no Brasil, que é um país capitalista, não tem a opção de viver fora do capitalismo. Você pode se adequar a ele e tirar proveito da situação, você pode tentar diminuir o consumo, você pode tentar lutar por um outro sistema, você pode só se conformar sem pensar muito no assunto. Cada indivíduo vai reagir de um jeito ao sistema em que vive, seja no capitalismo, seja em qualquer outro. E a mesma coisa acontecia com a escravidão. A maior parte da existência de Palmares ocorreu no século XVII, e a abolição só ocorreu no fim do século XIX, quase 2 séculos depois que Palmares foi destruído. E o debate abolicionista foi ganhar força de verdade só no século XIX, por uma série de motivos que iam desde a demanda dos escravizados, a influência de ideias da Revolução Francesa, inspiração na Revolução Haitiana, interesses econômicos de grupos que poderiam se beneficiar do aumento gigantesco do mercado consumidor nas colônias e ex-colônias com a liberação dos escravos, pressão de outros países e por aí vai. Os motivos são muitos. E mesmo nesse momento, a escravidão no Brasil, em Cuba e nos Estados Unidos se intensificou. E o que isso tem a ver com a questão de negros sendo libertos, querendo ter escravos? Como eu disse, sistemas são fatos sociais coercitivos. O resultado disso é que, enquanto alguns sujeitos querem mudar o sistema, outros preferem se adequar a ele por achar que as coisas são assim mesmo e não vão mudar. Quem nunca ouviu alguém falar isso na vida, que atire a primeira pedra. E alguns ex-escravos entendiam que era melhor tirar proveito desse sistema do que tentar mudar ele, já que eles não acreditavam que podiam vencer. E aí você tem as tais madames negras com escravos que o Narlock cita. Você tem os capitães do mato, por exemplo, e por aí vai. Mas aí eu te pergunto, no que isso muda alguma coisa? Mesmo que alguns negros tenham tentado tirar proveito disso individualmente, a responsabilidade, a culpa da existência e a manutenção desse sistema escravista no Brasil não era dos africanos, era dos europeus e dos descendentes deles, que trouxeram escravos para cá, implantaram esse sistema e transformaram ele na base da economia colonial. Nenhum dirigente africano daqueles impérios, os reinos, tinha navio negreiro, não saíram da África para vender seus irmãos africanos nas Américas. Os navios negreiros saíram das antigas colônias. A França, Inglaterra, que estavam no tráfico, Espanha, Portugal, Dinamarca, que já estava no tráfico também, que saiu, Holanda, que saiu também. Desse lugar que saíram os navios negreiros, não saíram da África. Talvez a maior armadilha de usar a discussão da cor é isolar a cor e pensar que as pessoas se identificariam só como brancas ou negras, quando a sociedade é complexa e o lugar da pessoa na sociedade, a sociedade colonial era muito complexa, e o lugar das pessoas na sociedade envolvia a posição dela em relação à escravidão, isto é, se ela era escravizada, se ela era liberta, se ela era nascida livre,
também a riqueza, obviamente, se era proprietário ou não, e também a cor e a mestiçagem. Quando você analisa histórica ou sociologicamente uma sociedade, você não necessariamente tem que ficar toda hora lembrando que existiam indivíduos que eram exceção à regra, porque se pressupõe que a exceção é óbvia. Quase todas as regras têm exceções, e as generalizações que se fazem em estudos sociológicos, antropológicos e históricos servem para, na hora de você falar, escrever ou dar uma aula sobre o assunto, desenvolver uma narrativa mais ágil, mais fluida, que explique a questão a partir de um olhar macroscópico. E como eu disse, é uma generalização que pressupõe a exceção. Ela não faz de conta que a exceção não existe e a exceção não invalida a análise. Narlock diz o seguinte: não há motivo para ativistas do movimento negro fecharem os olhos aos escravos que viraram senhores. Ninguém hoje deve ser responsabilizado pelo que os antepassados distantes fizeram séculos atrás. Além disso, na época em que eles viveram, ter escravos não era considerado errado. Tratava-se de um costume tido como correto pela lei e pela tradição. Tem alguns fundamentos no direito que, se você usar ele a ferro e fogo, ok, a escravidão era algo permitido. Mas até que ponto era moral? É moral você colocar preço num ser vivo, ser humano vivo? É moral você poder sodomizar esse ser humano e fazer com que ele sirva como qualquer tipo de objeto para ti? É muito complicado você usar o argumento da legalidade de algo imoral para fortalecer um crime. Governantes e mercadores já colocavam em prática na África a escravidão, normalmente por guerra ou conquista, antes da chegada dos europeus. Mas quando você fala em africanos escravizavam, você ignora o fato de que, primeiro, eram grupos sociais muito específicos que faziam isso, e segundo, o sistema escravista local da África era muito diferente da escravidão atlântica em escala, estrutura e função social. Não basta comparar dois fatos ou dois eventos históricos que são meio parecidos ou que têm uma característica em comum e dizer que é tudo a mesma coisa, simplesmente porque na história você não pode ignorar o contexto e o processo. Não basta comparar os eventos, você precisa entender as dinâmicas internas de funcionamento, os motivos, os resultados, tem que entender o máximo possível dos detalhes de cada um, então não basta olhar o fato isolado, é preciso contextualizar esse fato. E quando você faz isso, comparando a escravidão atlântica com outros exemplos de escravidão na história, fica bem claro que ela foi um evento único, mesmo sendo parecida com outros. Na África havia escravidão. É uma escravidão muito diferente da escravidão que se encontra no período colonial nas Américas e em Pernambuco em particular. Mas ela diz respeito a uma diversidade de dependentes e de gente sob domínio, no caso da região da África Central, dos Sobas, ou do Angola, ou do Mani, no caso do Congo, não é? Que é muito diferente. Lá, essa dependência nem sempre é feita para gerar riqueza que é comercializada num circuito tão amplo. A escravidão na África, ela tinha a ver, de novo, com circuitos internos de deslocamento de populações. Muitos que foram escravizados eram, na verdade, prisioneiros de guerra, guerras tribais, guerras entre etnias, que formavam, de fato, um contingente enorme de pessoas escravizadas, que eram periodicamente trocadas entre essas etnias, meio que para, digamos, selar acordos, selar paz, etc. O processo de construção dos grandes impérios, dos grandes estados, na história da humanidade, qualquer processo de construção dos impérios passa pela violência de alguns grupos que querem anexar, dominar os outros pela violência. Isso pega a história da Europa, a história da Ásia, não há nenhuma diferença. É claro que nas sociedades africanas profundamente hierárquicas existe compra e venda de pessoas. O que os portugueses fazem é atravessar, né, entrar nesse comércio e comprar. A demanda dessa mão de obra no Atlântico acaba fazendo fluir as rotas de africanos escravizados na direção dos portos atlânticos onde havia compra. Eles aproveitaram nesses conflitos, se aliaram a alguns dirigentes africanos de alguns impérios para dizer, olha,
A relação de amizade, fornecemos a arma para vocês, e as vítimas de guerra que vocês tiveram, vocês vendem para a gente. E alguns dirigentes africanos de alguns estados, nesse sentido, que eles entraram no tráfico, fornecendo seres humanos que não eram membros dos seus grupos étnicos, que eram inimigos da guerra, como os gregos, os romanos escravizavam os inimigos da guerra que não faziam parte da sociedade deles. Na África, as lideranças tribais, as lideranças étnicas dos diversos reinos, principalmente da África Centro-Ocidental, que é de onde veio a maioria dos escravizados para a América Portuguesa, não existia a propriedade da terra como nós entendemos a propriedade da terra hoje. Então, as lideranças locais, elas geralmente tinham a sua influência, a sua legitimidade reconhecida pelos contingentes de pessoas que eles conseguiam arregimentar em tempos de guerra ou ainda mesmo em tempos de paz. Então, ter diversos súditos sob seu comando ou ter diversas pessoas em regimes de trabalho de servidão sob seu comando era a forma que essas lideranças tinham de legitimar poder e tudo mais. É costume dizer, por exemplo, os historiadores que trabalham com a história da África dizem que a riqueza está em pessoas na África e não em bens, como no mundo ocidental, no mundo colonial. Não é? Então essa é uma diferença bastante grande. É o domínio sobre pessoas que torna as pessoas poderosas, alguém poderoso. E isso é muito diferente do que acontece no mundo colonial. Só pode ser algum argumento de muita má-fé atribuir aos africanos a culpa pela escravização deles próprios. É claro que a escravidão existia em vários grupos africanos na era moderna. Ela fazia parte da estrutura das sociedades africanas, mas é uma escravidão num formato completamente diferente, porque a escravidão atlântica é uma escravidão voltada para a produção de produtos tropicais que vão entrar no mercado de circulação de mercadorias. Essa escravidão de produção, de trabalho em unidades escravistas voltadas para uma produção exportadora, ela faz parte da trajetória da produção do açúcar e veio do Mediterrâneo, passou pela Ilha da Madeira e na Ilha da Madeira ganhou um formato que quando chegou no Brasil, juntando com a oferta de africanos, deu uma nova revolução para o açúcar, e depois isso ainda segue na direção do Caribe, né? A próxima revolução do açúcar acontece no Caribe. Nas Américas, em Pernambuco, nós podemos falar em escravismo, uma sociedade estruturada em torno da escravidão, da exploração do trabalho dos escravizados e que são eles a gerarem riqueza. É o trabalho e a exploração desses homens que gera riquezas que vão circular pelo Atlântico, pela metrópole, num complexo bastante grande em termos econômicos que envolve pelo menos os 3 continentes, a África, a América e a Europa. Uma outra questão a respeito das diferenças do que era a escravidão na África e do que foi a escravidão na América Portuguesa era o fenótipo. Né? A cor da pele passou na América a ser uma marca da escravidão com o tempo. Não foi um traço que de início aconteceu, mas ele foi gradualmente sendo cada vez mais fortalecido, enquanto que na África você tinha outras formas de diferenciar escravos de livres, digamos assim. Principalmente as etnias africanas, elas sempre souberam se diferenciar entre si, seja por marcas na pele, tem as famosas cicatrizes que algumas etnias carregavam, e geralmente o que marcava justamente o escravo na África era o fato dele não ter raízes para os locais onde ele era deslocado. Então ele era visto como um estrangeiro, e sendo estrangeiro ele era passível de ser um escravo. Então isso eu acho que era a principal marca na África, enquanto que na América o fenótipo africano, o fenótipo da cor da pele escura, foi se firmando cada vez mais como a marca da escravidão. Todas essas instituições, se podemos chamá-las assim, devem ser condenadas na história da humanidade.
Pouco importa de onde vem. Então, encontrar justificativa dizendo que nós não cometemos nenhum problema contra a humanidade, porque os africanos praticavam a escravidão, a culpa é dos próprios africanos, que vendia seus filhos aí fora do mundo ocidental, isso aqui realmente não se sustenta, porque é uma instituição que não devemos condenar. Não tem como atribuir essa responsabilidade por essa escravidão aos africanos. Alguns participaram, conhecido alguns reinos. Então não vamos generalizar dizendo que da África era tradicionalmente. Isso aqui também é uma informação errada. Não foi bem isso. As pessoas desconhecem a história da África. Então é incontornável falar que o tráfico foi parte da nossa política. Fez parte da nossa política que pautou a diplomacia, o parlamento, o judiciário. A gente precisa reconhecer isso. Você não pode apontar o dedo na cara de um indivíduo na rua e dizer a culpa é sua porque você é branco e os brancos dominavam os escravos. Mas, primeiro, é completamente obtuso, errado dizer que esse sistema não teve efeitos catastróficos na cultura, política e economia brasileira, inclusive tendo até hoje, como muita gente vem inclusive demonstrando na academia. Segundo, é possível sim traçar algumas linhagens hoje em dia e saber que famílias, em geral famílias ricas até hoje, se beneficiaram desse sistema. E se os descendentes não têm culpa, por outro lado, eles se beneficiam dessa exploração. A gente pode aí dizer que boa parte da sociedade proprietária no Brasil hoje talvez tenha sua fortuna descendente dessas fortunas compostas no século XIX. E isso para dizer que o Brasil tem sim uma dívida muito grande com os descendentes de escravos. Não se trata de culpar indivíduos, mas culpar um sistema que existiu e as marcas que ele deixou, combater os resquícios dele no presente para oferecer maior igualdade de oportunidades para as pessoas. Mas é exatamente essa a intenção do livro do Leandro Narlock, bater de frente contra esse combate por partes de movimentos sociais que olham para a história para embasar a própria luta. E por que o Narlock faz isso? Algumas pessoas poderiam dizer que isso tudo é um amontoado de erros não propositais, que Narlock apenas entendeu errado algumas coisas por não ser historiador e argumentos do tipo. Só que quando você erra por acaso, o normal é que os seus erros apontem para direções aleatórias. Agora, quando um livro tá cheio de erros e, coincidentemente, todos os erros servem para sustentar a tese que você quer defender, muito provavelmente você está deturpando a história por interesses pessoais, seja político, econômico ou o que for. E aí você para pensar, por que o Leandro Narlock criaria essas narrativas deturpando as próprias fontes que ele usa ou criando interpretações pouco sustentáveis em cima dessas fontes e apresentando elas como se fossem fatos? Bom, aí você precisa analisar a atuação profissional de Narlock, ler os vários textos de colunas de revista que ele já escreveu, tipo quando ele trabalhava na revista Veja, por exemplo, e ver quais as pautas políticas do presente que ele defende. É uma tentativa de desconstrução do que os movimentos sociais se apropriam do que a academia produz. A academia tem produzido sobre Palmares e sobre a escravidão negra no Brasil já há muitas décadas e de maneira muito forte. Eu acho que o que ele procura, na verdade, é mostrar como que movimentos sociais, principalmente o movimento negro, não tem cuidado quando se apropria desse material produzido da universidade, quer dizer, não procura saber como ele é produzido, ele tenta apontar possíveis falhas no material que é produzido pelos acadêmicos, pelos historiadores. Eu acho que esse é um dos problemas, quer dizer, quando você tenta destruir alguns mitos, você acaba criando outros também. Então eu acho que quando o Narlock tenta desconstruir um herói apontando para os problemas da academia, os problemas da história acadêmica, eu acho que ele cai no erro de achar que a academia leva os heróis enquanto pessoas de fato, pessoas que existiram e tudo mais. Eu acho que a academia não considera os heróis dessa maneira. A academia está interessada nos fatos, está interessada num método científico para se produzir verdades, produzir conhecimento de fato. O livro do Leandro Narlock é um bom exemplo de projeção de ideias contemporâneas e de posições políticas contemporâneas numa análise do passado. É muito distante do trabalho do historiador, de análise.
Qual é o procedimento básico do Leandro Narlock? Ele lê uma bibliografia, até uma bibliografia relativamente atualizada sobre a história da escravidão no Brasil, e ele pinça elementos da bibliografia e pinça a documentação citada por esses autores. Mas o problema é que ele arregimenta tudo isso para demonstrar uma teoria. E ele arma a sequência dos temas que ele trata no capítulo sobre a escravidão e sobre Palmares de uma forma muito intencional, porque ele começa, em primeiro lugar, não é falando sobre Palmares ou sobre Zumbi, ele começa para desqualificar o movimento negro hoje, atacando um dos seus heróis e uma das suas referências políticas. E por que é interessante para ele defender hipóteses furadas como a de que Zumbi tinha escravos, ou equiparar esse grande sistema econômico atlântico de escravidão com outros tipos de escravidão que ocorreram em diferentes momentos da história? Porque ao diminuir o impacto e as particularidades da escravidão atlântica e fazendo as pessoas acreditarem que escravidão é tudo uma coisa só, Narlock tenta criar uma equivalência moral que coloque todo mundo no mesmo barco. Assim fica mais fácil deslegitimar as pautas do movimento negro, os fatores de desigualdade no Brasil que vêm da escravidão e até mesmo ações paliativas polêmicas como as cotas raciais em universidades. Afinal, se todo mundo foi escravizado, se branco escravizou negro, negro escravizou negro, negro escravizou branco, a gente tem um empate, né? Não é assim que a história funciona. Normalmente quem faz esse tipo de discurso de que o negro escravizou o negro, de que as políticas afirmativas hoje, de políticas sociais para a população tratada como minoria, normalmente são argumentos racistas, né? O argumento daquele que queria manter o status quo. Então, se a gente pensar do ponto de vista histórico, esse discurso até hoje nada mais é do que um discurso conservador do ponto de vista escravocrata. Dizer que hoje isso se persiste significa que o racismo também persiste. Então, qualquer um que tenha esse argumento, diga-se de passagem, falacioso, porque não entende o que foi a escravidão na Idade Moderna, e a escravidão negra é uma escravidão moderna, é uma escravidão fruto do capitalismo, fruto da comercialização de uma mão de obra escravizada, é não entender o que foi a questão da escravidão do negro no Brasil e, principalmente, não entender o contexto histórico dessa escravidão. Essa história criou um problema para a sociedade brasileira. Quer dizer, quando termina a escravidão, quando houve a Lei Áurea com a abolição da escravatura, essas pessoas teriam sido integradas na sociedade brasileira. Começar pela educação, né? Alguns propriedades privadas, terra para eles poderem produzir, etc., não foram integrados na sociedade, foram abandonados à própria sorte. A ideia de que a gente possa tratar das pessoas escravizadas como pessoas que agiam dentro de um sistema que era opressor não implica em dizer que não havia violência sobre elas ou isentar ou eximir os senhores de escravos de qualquer responsabilidade. A ideia é tomar essas pessoas escravizadas como sujeitos, pensar como elas agiam dentro das situações de adversidade e se colocar na pele deles, de certa forma, quando possível, mas tentar compor com a documentação, tentar compor esse cenário para reconstituir a experiência das pessoas. Veio, para complicar a situação, um racismo sui generis brasileiro. Quer dizer, que os escravizados de ontem, houve simplesmente mudança de termo. A relação mestre-escravizados de ontem se transformou na relação entre branco e negro de hoje. As duas relações hierarquizadas. E isso é um problema, um legado negativo da escravidão. O Brasil, no século XIX, produziu uma lei, o Parlamento Brasileiro, no século XIX, em 1831,
produziu uma lei, promulgou uma lei de abolição do tráfico de escravos. A lei de 1831, que até nos livros didáticos e de forma muito conveniente para a memória dos senhores e dos traficantes, ela ficou relegada como uma lei para inglês ver. De fato, não. Houve um grande embate pela aplicação dessa lei. O que a lei dizia? Ela dizia que todo desembarque de escravos era proibido a partir daquele momento e todo africano que desembarcasse seria livre. O governo imperial se ocuparia dessas pessoas emancipadas nessa situação e aconteceu essa tutela com 11 mil pessoas. Acontece que, a partir daquele momento, o tráfico foi muito maior. Entraram 900 mil pessoas. A estimativa é essa. E a estimativa mais ou menos forte. De que entraram 900 mil pessoas entre 1815, quando o tráfico era proibido no norte do Equador, e 1800 e depois, a partir de 30, 31, em todo o território brasileiro, até meados da década de 50, quando são os últimos desembarques. Se a gente pensar que todos os africanos e africanas que entraram a partir, que entraram e foram escravizados no Brasil depois do tráfico ser proibido e tinham o direito à liberdade pela lei de 31, que essas pessoas foram mantidas em escravidão, vendidas e compradas, e que os filhos e netos deles também eram escravos, a gente tem a dimensão do crime que foi cometido por traficantes e, sobretudo, pelos senhores de escravos, que compravam, vendiam e usavam o trabalho dessas pessoas. Esse legado é um problema da sociedade brasileira, que é um legado. Então, a sociedade toda, nós não temos nada a ver com isso, porque nós não fomos nós que escravizaram os africanos, que deportaram os africanos para cá, nós não temos nada, mas esse é um problema da sociedade, é um legado da escravidão que o Brasil atual deve resolver. Crime acobertado e viabilizado pelas autoridades do Império, que faziam vistas grossas para o tráfico, aceitavam compra e venda, aceitavam essas pessoas como propriedade nas transmissões de inventários. E não é para dizer que as pessoas não sabiam, todo mundo sabia, eu tenho registro disso, se falava disso até no parlamento, isso estava em processo em tribunal, isso foi discutido até no Conselho de Estado. O Império, o governo brasileiro, tem responsabilidade, os senhores de escravos e os descendentes desses senhores de escravos têm responsabilidade. A gente pode aí dizer que boa parte da sociedade proprietária no Brasil hoje talvez tenha sua fortuna descendente dessas fortunas compostas no século XIX. E isso para dizer que o Brasil tem sim uma dívida muito grande com os descendentes de escravos. Esse é o argumento mais forte pela indenização ou pela reparação dos descendentes de escravos. Então, o Brasil atual aceita de viver com as desigualdades entre negro e branco, entre negro e povos indígenas, para dizer que nós não temos nada a ver com isso, porque não fomos nós que criaram essa situação. Que responsabilidade é essa? É como os homens podem dizer hoje, nós não temos nada a ver com o machismo, porque nós não fomos nós que fizemos isso. São problemas da sociedade, embora seja problema da história, que nós não fizemos, são problemas da sociedade, que nós, essa geração, deve responder. Se a gente não trabalhar com isso, vamos legar isso para as futuras gerações, a sociedade pode explodir em um certo momento, que os outros não vão aguentar. As mulheres não vão aguentar, os negros não vão aguentar. Não é um argumento de escravidão solto no ar, né? Claro, se uma pessoa é descendente de africano, um dos parentes dela foi escravizado. Sim, alguém pode dizer, sim, essa pessoa era escravizada quando a escravidão era legal. É imoral? Tá. Era moral, deixou de ser moral. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que as pessoas que foram importadas depois de 31 foram mantidas em escravidão ilegalmente. Todo mundo sabia e o Brasil foi conivente com isso. E uma das formas que o Estado brasileiro mais recentemente resolveu para pagar essa dívida foi a de implantar cotas raciais. É uma questão de justiça.
Para finalizar, eu queria falar umas coisas aqui. A primeira delas é que o Narlock ou qualquer um de vocês terem uma agenda política não é um problema. Ter uma agenda política faz parte de um processo de conscientização política que a nível social é importante, especialmente em uma democracia. Procurar exemplos históricos que reforcem o discurso político que você acredita não é um problema. Faz parte do jogo político e quando feito de forma correta pode enriquecer muito o debate. Só que isso tem que ser feito do jeito certo, não a partir de manipulações dos fatos, de achismo, de interpretação sem respaldo acadêmico, de suposições fracas apresentadas como se fossem fatos. Não foi por acaso que você viu historiadores e historiadoras, e até gente que não é da área, ficando indignados quando souberam que foram enganados para estar no documentário baseado num livro, que foi autorizado a captar mais de R$1 milhão para ser feito por uma lei de incentivo. Ver todo o seu campo de atuação, de trabalho, ser desrespeitado por um livro que distorce a história para pautar políticas do presente, não é só problemático, é perigoso e abre brecha para muita injustiça. Até porque, no fim das contas, o livro está fazendo a mesma coisa que ele critica em autores do passado, que é distorcer a história para defender as suas pautas políticas. Quando a gente está interessada em, de fato, fazer uma história que busca no passado exemplos para as nossas lutas hoje no presente, a gente não vai valorizar a exploração, evidentemente. Vamos valorizar aqueles que lutaram contra ela. Mas não podemos projetar nessas lutas feitas lá no passado os nossos valores atuais. Nós temos que entender como aqueles homens e aquelas mulheres, com o seu cabedal cultural, com os seus projetos, lutaram com as adversidades e a opressão que eles enfrentavam naquele momento. É assim que a gente aprende uma lição na história, e não é transformando aquelas pessoas naquilo que a gente projeta sobre elas. Quando se fala em história, o público geral sempre pensa as coisas em termos de fato e mito, verdade ou mentira, certo ou errado, sempre dentro de uma lógica de oposição. Só que na história não é bem assim que a gente trabalha há mais de um século. É de conhecimento comum dentro do campo da história que essa área de conhecimento é lacunar, ou seja, tem lacunas, buracos, pontas soltas. Quer dizer que muita coisa do passado não pode ser descoberta. Tem coisas que a gente nunca vai ficar sabendo, porque impossível. Outras a gente até pode descobrir, mas até que se descubra, a gente só pode fazer suposições. Só que as suposições de historiador não pode vir do nada, não pode ser baseado no que ele quer. Ele precisa se sustentar em evidências, fontes, reflexão, e é importante falar disso porque o público geral, como eu disse, quer sempre saber as coisas em termos de ou não é, mas não está preocupado em saber como se descobre que uma coisa é ou não é. E é nesse ponto que eu quero explicar para vocês como a gente da história trabalha com a questão da hipótese. Aqueles de vocês que estão mais acostumados com o método científico em geral vão entender com mais facilidade. Vamos supor que você tem uma dúvida sobre alguma coisa do passado que a gente não sabe. Para tentar dar uma resposta a essa dúvida, você precisa de provas e evidências. Só que, como eu disse, nem sempre você tem essas provas. Às vezes tudo que você tem são alguns indícios, algumas evidências que ajudam, mas não são conclusivos. Então, numa situação dessas, você usa as evidências que você tem. E a partir da teoria e da metodologia que foi desenvolvida durante décadas sobre aquele assunto, você bola uma hipótese para responder aquela pergunta. Só que não basta apenas formular uma hipótese. Ela precisa fazer sentido para os teus pares. Ou seja, outros historiadores, historiadoras precisam analisar a sua hipótese e ver se ela faz sentido, porque eles podem ter conhecimentos que você não tem e que invalidam o que você está argumentando. Se existem evidências de que a sua hipótese não é forte o bastante, o ideal a se fazer é recuar, abandonar a hipótese. E aí reside um dos maiores problemas dos guias do Narlock. Ele apresenta hipóteses cujas evidências às vezes são muito fracas. E a academia vem e explica o porquê ele não pode argumentar o que ele argumenta e do jeito que ele argumenta. Um bom cientista social, um bom acadêmico, deveria retroceder, repensar a hipótese e ser mais responsável com o que ele está escrevendo. O que o Narlock faz? Continua defendendo a hipótese ruim e tenta tirar o crédito de quem discorda dele como se fosse um bando de esquerdistas incomodados com um abalo na sua hegemonia. E isso é uma escolha profissional. Ele criou essa imagem de caçador de mitos, inclusive esse era o apelido que ele carregava quando trabalhava para a revista Veja, e para sustentar esse personagem lucrativo, que dá a ele dinheiro pelos projetos que ele participa e credibilidade entre alguns nichos da população que buscam pretextos para combater políticas públicas baseadas em história, ele precisa manter o personagem e negar todos os acadêmicos que apontam que o trabalho dele é mal feito e não se sustenta. Quando você defende uma hipótese que não só não é consenso, como ainda por cima a maior parte da academia rejeita, você tem que ter a humildade de não vender isso como uma verdade que foi escondida das pessoas, como ele faz. E ele faz isso porque é uma estratégia de marketing para continuar vendendo livro. Bom, revisionismo é um movimento relativamente comum na academia também.
Com o passar das décadas, novas perguntas surgem na cabeça dos pesquisadores, e é muito natural que temas e teses antigas sejam revistas e sejam, digamos, confrontadas ou complementadas ou mesmo descartadas. E eu acho que tem um certo viés revisionista. O problema desse revisionismo é que é um certo revisionismo de polêmica, né? Ele tenta polemizar com essas teses que já estão estabelecidas, mas não polemizar no sentido de buscar elementos novos ou buscar evidências novas para contrapor o que já está colocado, digamos assim. O passo seguinte é dizer que a liberdade não importa e que esta é uma reivindicação de direitos clássica do movimento negro, né? E ele projeta isso para dizer que as escravas lutavam para ter escravos, elas queriam a liberdade e, ao serem alforriadas, elas tinham escravos. Então, que subir na vida era ter escravos. Quer dizer, é uma generalização em relação à experiência da alforria e das mulheres forras, em especial das mulheres mina, que de fato tinham escravos, numa lógica africana, da África Ocidental e de formação, que é muito diferente da posse de escravos que qualquer senhor de engenho tinha, por exemplo, naquele mesmo período. Mas essa informação é pensada para dizer que todo mundo queria ter escravos e que, portanto, a escravidão era generalizada e que lutar pela liberdade não importa. E que, portanto, lutar por direitos não importa e que, portanto, o movimento negro tem pautas erradas ao fazer reivindicações políticas. Então, passo a passo, a história é arregimentada, os dados históricos são arregimentados para demonstrar uma posição que é uma posição política atual. Então não é um trabalho de história, é um trabalho de defesa de posições políticas, na minha opinião, bastante conservadoras e contra mobilizações sociais de populações, como no caso dos negros, que reivindicam direitos. Com justiça eles fazem essas reivindicações no mundo contemporâneo. É um revisionismo que tenta manipular uma certa ideologia política que existe na nossa sociedade, um certo conservadorismo, para dizer que, bom, essas teses antigas elas contaminaram a sociedade de uma certa forma porque elas tinham um determinado viés e agora a gente, partindo de um viés completamente diferente, vamos tentar contrapor essas teses com simplesmente ideologia. Esse é o grande problema, eles não estão trazendo elementos novos, não estão trazendo vestígios novos para explicar fenômenos antigos ou contrapor teses antigas. Isso vale para o livro do Narlock, isso vale para diversos livros que nos últimos anos foram publicados sobre, por exemplo, a ditadura militar no Brasil. Você tem também o mesmo movimento, não é um movimento científico, não é um movimento que está discutindo verdade, discutindo conhecimento, é muito mais um movimento que está tentando impor certo viés ideológico, um pouco que a força, e também se aproveitando de um mercado editorial que está crescendo. As pessoas compram esses livros e esses livros circulam de fato. A história, ela é um ofício que lida com a interpretação. E ela lida com a interpretação de muita gente diferente, gente socialmente diferente, culturalmente diferente. Então, se o historiador achata isso e constrói o seu próprio discurso, o que ele está fazendo não é história. É a construção de um discurso ideologizado para demonstrar uma tese. Outras profissões fazem isso, os historiadores não. Os historiadores vão buscar os conflitos, os embates, e é disso que se trata. A rejeição acadêmica ao trabalho do Narlock não acontece por inveja, por ideologia, mesmo que a gente possa apontar pessoas que rejeitam o trabalho dele por esses motivos. E, em geral, o maior problema do trabalho dele são falhas teóricas, metodológicas, de lógica histórica e, em certa medida, de falta de ética. Tem muitos trabalhos de história escritos por jornalistas do Brasil, especialmente de história anedótica. Em geral, a academia costuma reclamar da qualidade de muitos desses livros, mas normalmente essas obras costumam ter boa intenção, mesmo quando eventualmente tenham alguns erros, ou hajam ali uma falta de análise. Isso acontece normalmente por uma escolha profissional de achar que fazer de outra forma vai gerar uma narrativa mais engajante, uma leitura mais agradável para o público. Para além disso tudo, eu acho que esses livros têm uma importância grande, porque eles circulam.
E então eles chegam nas pessoas. E eu acho que enquanto as pessoas estão lendo esses livros, por mais enviesados que eles possam ser, eu acho que é importante os historiadores, os professores de história, os acadêmicos de todas as áreas, saber o que as pessoas estão lendo e procurar debater o que as pessoas estão lendo, por pior que sejam os livros. Eles têm que ser discutidos, não podem simplesmente ser descartados como besteira ou porcaria e tudo mais. Eu acho que o papel da gente, enquanto pesquisador, é entender que essa produção ela tem um lugar editorial, vende a rodo, vende bastante, mas ela precisa ser problematizada, precisa ser discutida para que as pessoas entendam o que de fato elas estão lendo, seja aquilo bom, seja aquilo ruim e tudo mais. Mas no caso dos guias incorretos, e sim, é desse jeito que eu os chamo, a coisa é muito mais séria e muito mais grave. Esse livro não respeita o nosso campo, não respeita nossos profissionais, não respeita a nossa profissão. 10 anos se passaram desde que o primeiro livro dessa série foi lançado e nunca houve um esforço coordenado dos colegas historiadores e historiadoras para rebater esses livros, demonstrar com pesquisas sérias e aprofundadas todas as lacunas desse livro. Nós tivemos iniciativas individuais, é verdade? Por que não uma iniciativa conjunta de peso com especialistas das universidades? Por quanto tempo mais nós vamos ignorar esse tipo de iniciativa e ficar dentro da universidade reclamando das distorções e às vezes até das falsificações históricas sem fazer nada a respeito? Olha quantos professores especialistas nos assuntos que o Narlock aborda nós temos no Brasil. Por que nós nunca tivemos uma resposta à altura? Algumas pessoas já escreveram artigos, textos em blogs, fizeram vídeos e afins com o passar dos anos, mas um esforço coletivo de historiadores eu nunca vi, e eu penso que isso seria muito importante, não só em relação aos guias, mas a outras ofensivas contra a história acadêmica. Felizmente me parece que agora as coisas estão começando a andar, muitos projetos relacionados à história pública estão surgindo, as universidades estão aos poucos se mexendo, quem sabe dá pra gente ter alguma esperança no futuro. Aos professores e pesquisadores, pensem em tudo que eu falei até aqui, vamos reagir à manipulação da história. Ainda dá tempo. Levanta, povo, o cativeiro já acabou. Cativeiro já acabou.